Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje nós vamos adentrar no mundo da ATM, entender quais são os músculos responsáveis pelo movimento da mandíbula e da mastigação e como disfunções nessa região podem repercutir no sistema vestibular. Eu sou a Lídia Vilarinho, fisioterapeuta e osteopata, especialista em reabilitação vestibular e osteopatia aplicada à otorrinolaringologia. E quero aprofundar com vocês em como essa estrutura funciona e quais as repercussões das suas disfunções. E para entender isso, é importante a gente compreender que a ATM, ela tem uma correlação, ela tem uma relação direta com o osso temporal, que é o osso que abriga nosso sistema labiríntico. E é ali dentro desse osso que existe uma cavidade chamada de labirinto ósseo, onde está inserido o nosso labirinto membranoso, que é uma estrutura responsável pela manutenção do nosso equilíbrio, da nossa postura e a nossa visão nítida nos movimentos da cabeça. Então, entender que essa região, né, que a ATM, ela compartilha, então, a mesma vascularização, né, as mesmas vias autonômicas do labirinto. Além de permitir, né, os movimentos da mandíbula também, essa articulação, ela faz o quê? A integração, então, crânio-facial. E a integração o quê? Postural e vestibular. Então, não tem como a gente não estudar essa articulação, não entender como ela funciona. Pacientes com alterações de equilíbrio, pacientes com alterações posturais, com pisada errada, com dores articulares, dor na coluna. Não tem como a gente querer tratar esses pacientes sem entender como funciona todo o mecanismo de regulação, né, de postura. Tudo isso provém do sistema labiríntico que está inserido nesse osso. E essa articulação, ela está intimamente relacionada a tudo isso, todo esse funcionamento. A gente sabe que o posicionamento da mandíbula, ele interfere no posicionamento da nossa coluna, né? No alinhamento postural. Então, é importantíssimo a gente entender sobre isso. E é isso que eu quero explicar para vocês aqui hoje, para vocês começarem a entrar nesse mundo e entrarem de cabeça, literalmente aí nessa visão, não só os fisioterapeutas que trabalham com reabilitação vestibular, mas todos os fisioterapeutas, porque a gente trabalha com movimento, a gente trabalha com postura, com alinhamento, com simetria. E não tem como a gente querer tratar um paciente com uma dor crônica, um paciente com uma lesão aguda, devido a um entorse, devido a um movimento repetitivo ali, né? Um movimento que na maioria das pessoas não ocasionaria dor, mas que naquele paciente ocasionou. O que está acontecendo ali? O que está de errado? Então, nós vamos começar entendendo todo esse sistema para vocês já começarem a integrar esse raciocínio no atendimento de vocês. E principalmente profissionais que trabalham com idosos, né, que são pacientes que têm uma alteração muito grande vestibular. Esses pacientes idosos apresentam uma alteração postural, uma alteração de equilíbrio, uma dificuldade na mastigação muito grande. E não tem como a gente fechar nossos olhos e não querer enxergar isso. Então, agora nós vamos entender como que tudo isso funciona, começando então pela anatomia. E só para entender que disfunções nessa articulação aqui, por ela compartilhar, né, de vascularização, de inervações em comum nessa região aqui, é importantíssimo a gente entender, né, que disfunções aqui nessa articulação vão causar sintomas semelhantes a sintomas de lesão no labirinto. Como, por exemplo, labirintite em si, que é a inflamação do labirinto, neurite vestibular, que é a inflamação, né, ali do nervo vestibular,
a enxaqueca vestibular. Então, a gente vai compreender como que as disfunções dessa região podem gerar sintomas semelhantes, do tipo enxaquecas, né, aquela sensação de cabeça, né, pressão na cabeça, visão turva por conta do reflexo vestibulocular. A gente pode apresentar náuseas, vertigens, tonturas e desequilíbrios. Então, vamos agora entender o que faz parte dessa articulação. Essa é uma articulação bilateral, né, onde a gente tem aí, né, os dois ossos temporais e a mandíbula fazendo contato, né, através do côndilo mandibular ali dentro da fossa mandibular, no osso temporal e no tubérculo articular também ali no osso temporal. E aqui entre os dois nós temos quem? O disco articular. Então, a ATM ela é composta pela fossa mandibular e o tubérculo mandibular do osso temporal, pelo disco articular e pelo côndilo mandibular do osso da mandíbula. E ela é uma articulação sinovial, onde tem cápsula articular, ligamentos, líquido sinovial. E os ligamentos que fazem parte dessa articulação, eles estão ali presentes para conseguir o quê? Limitar os movimentos, para que não ocorra luxações ou movimentos exacerbados, né, e gerando lesões. Então, os ligamentos que fazem parte dessa articulação é o ligamento esfenomandibular, que liga a mandíbula ao osso esfenoide, o ligamento temporomandibular, que conecta o processo zigomático do osso temporal, a região ali lateral, né, próximo ao côndilo da mandíbula. Temos também o ligamento estilomandibular, que conecta o ramo lateral da mandíbula ao processo estiloide. Então, além dos ligamentos, nós também temos a cápsula articular, que reforça aí essa articulação. E ela é contínua com o periósteo do osso temporal. Agora, nós vamos começar a falar sobre os músculos que são responsáveis pelos movimentos da mandíbula e automaticamente pelos movimentos mastigatórios. Esses músculos, eles além de serem responsáveis por esses movimentos mandibulares, eles também são altamente vascularizados e inervados, participando também aí do processo de propriocepção, juntamente com a musculatura suboccipital. Então aí é onde está a relação íntima dessa articulação com o osso temporal. Aqui nós vamos estudar primeiramente os dois músculos mais internos. Quando a gente retira aqui, né, a região mais externa, que é o músculo temporal localizado nessa região e o músculo masseter, a gente retira essa musculatura, a gente vai estar exposto ali o ramo da mandíbula, a gente retira também o osso da mandíbula e a gente vai ter essa visão aqui, onde a gente vai verificar a presença de dois músculos, que é o músculo pterigóideo lateral e o pterigóideo medial. Ambos possuem dois feixes musculares. Esses músculos recebem essa denominação porque eles estão inseridos na lâmina pterigóide, no processo pterigóide do osso esfenoide. Um na face lateral e o outro na face medial. Daí então a nomenclatura. O músculo pterigóide medial, ele vai ter duas cabeças, onde a cabeça maior vai estar inserida ali na face medial do processo pterigóide medial do osso esfenoide e a cabeça menor vai estar inserida na tuberosidade maxilar do osso palatino. E a sua inserção vai ser onde? No ramo, na face interna ali do osso da mandíbula, nessa região aqui. Aqui, qual é a função que esse músculo exerce? Quando essa musculatura ela contrai bilateralmente, eu tenho um movimento de elevação da mandíbula, minha boca se fecha. E quando eu tenho a contração unilateral, eu tenho um movimento, ele auxilia no movimento de lateralização da minha
mandíbula, além também de auxiliar no movimento de protusão. Essa é a função, a ação do músculo pterigóide medial. Agora nós vamos ver qual a ação, a origem e inserção do músculo pterigóide lateral. Esse músculo está mais acima, ele também possui duas cabeças, onde a cabeça superior do osso vai estar localizada ali na asa maior do osso esfenoide e a cabeça inferior vai estar localizada na superfície lateral do processo pterigóide lateral do esfenoide. E a sua inserção, ela vai acontecer em duas regiões. A cabeça superior, ela vai estar inserida na cápsula articular e a cabeça inferior no processo condilar da mandíbula. Ou seja, essa musculatura pterigóide lateral, ele vai ser responsável por fazer o quê? A abertura da boca. Então, é esse músculo que faz a depressão da mandíbula, abrindo a boca. Mas para que esse movimento ele aconteça, eu tenho que fazer o quê? Uma translação da minha boca, da minha mandíbula, do côndilo, para frente. E quando eu faço esse movimento do côndilo para frente, eu tenho que ter também o quê? O movimento do disco sendo tracionado para frente. E é esse movimento que o músculo pterigóide lateral, a cabeça superior, ela faz. Na hora que eu vou fazer a abertura da minha boca, a cabeça superior, ou seja, o fascículo superior do meu músculo pterigóide lateral, vai contrair e vai fazer o quê? Puxar o meu disco para frente e ao mesmo tempo que o fascículo inferior vai o quê? Tracionar o meu côndilo também para frente, fazendo uma translação anterior e vai me permitir o quê? Com que o movimento de abertura da boca ele aconteça. Agora, quando a gente devolve aqui, o ramo da mandíbula, a gente vai conseguir perceber que nós temos também dois músculos mais superficiais que também são responsáveis por esses movimentos. Um deles é o músculo temporal e o outro o músculo masseter. O músculo masseter, ele vai ter a origem ali no arco zigomático, do osso zigomático e uma parte do osso temporal, processo zigomático do osso temporal, e ele vai descer em direção à superfície lateral do ramo da mandíbula. Então, a principal função desse músculo é fazer o quê? O fechamento da boca, a elevação da mandíbula. E ele, então, vai trabalhar junto com o pterigóide medial e com o músculo temporal, fazendo o fechamento da boca. Então, quando a gente for avaliar os nossos pacientes, pensando na articulação temporomandibular, fazer a palpação da articulação temporomandibular e observar se ali tem um ponto doloroso, onde tem ali tensões nos ligamentos, na cápsula que geram dor à palpação, e também fazer uma palpação no músculo temporal, no músculo masseter, e através de técnicas intrabucais, a gente conseguir também acessar a parte interna ali da boca, através da parte interna da boca, os músculos pterigóides lateral e medial, a gente vai poder ali identificar se existem pontos gatilhos, pontos dolorosos, que indiquem que essa articulação está em disfunção. Além disso, a gente pode também observar nesses pacientes como que está os dentes. O paciente que tem um apertamento dentário, eles apresentam desgaste nos dentes. São pacientes que apresentam perdas de dente, ao longo da vida. São pacientes que apresentam desvios mandibulares. Quando a gente pede para o paciente fazer ali a abertura da boca, a gente percebe uma báscula. É muito comum o paciente, na hora que abre a boca, ele abre e faz o desvio. Ele desvia e retorna. Ele abre, desvia e retorna. Então, a gente consegue identificar se tem algum músculo que está em tensão,
que está exercendo que é um papel de estar espasmado e segurando aquela articulação. Então, o paciente com o bruxismo ou com apertamento, eles vão promover o quê? Um apertamento, não somente pensando nos dentes, mas eles vão promover o quê? Uma compressão dessa articulação, fazendo um bloqueio dessa articulação e automaticamente um bloqueio do osso temporal. E isso vai fazer com que o meu sistema labiríntico, que está localizado nessa região, perca a congruência com o do outro lado. Então, se eu tenho um desvio, se eu tenho uma disfunção no meu osso temporal do lado esquerdo, eu vou ter o quê? Um exemplo, um bloqueio em rotação posterior do osso temporal. E aí, por conta da minha TM. E aí, o que eu vou ter? Do outro lado, ele vai estar movimentando normal. Mas desse lado, ele não consegue mover normal. Então, quando eu tenho uma alteração nessa musculatura, aumento de tensão dessa musculatura, eu vou promover uma alteração da minha via aferente. Vai ser enviada juntamente com a propriocepção dos músculos suboccipitais para a região ali do tronco encefálico, que vão ser integrados ao sistema labiríntico. E isso vai distorcer as mensagens que são chegadas até ali, provenientes também de outras regiões. Além, era o quê? Uma diminuição da mobilidade das membranas nessa região. E essa alteração membranosa, ela também altera todo o fluxo sanguíneo para essa região, todo o sistema de drenagem, de chegada de sangue, todo o sistema de absorção e reabsorção de perilinfa, de endolinfa, e repercute diretamente também sobre o meu sistema vestibular. E é nesse osso também que passa quem? O nervo trigêmeo. E o nervo trigêmeo, o que ele faz? Nós vamos ver agora a inervação dessa musculatura. A gente viu até agora a origem, inserção e ação desses músculos. Mas esses músculos, como a gente viu, eles são que altamente vascularizados e altamente inervados. E de onde provém toda a vascularização para esses músculos? A vascularização arterial desses músculos mastigatórios provém da artéria carótida externa. Então, a gente tem aqui nessa imagem, eu amo essa imagem, porque ela demonstra desde aqui de baixo o arco da aorta, e aqui nós temos subindo a artéria carótida comum, que se divide em artéria carótida externa e artéria carótida interna. A artéria carótida interna vai adentrar o crânio através do canal carotídeo para formar o polígono de Willis e fazer a irrigação interna do crânio. E a artéria carótida externa, ela vai emitir um ramo chamado de artéria maxilar. E dela vai emergir vários ramos que vão irrigar toda a musculatura mastigatória, tanto masseter, temporal, como os músculos pterigóides. E a inervação desses músculos, ela é exclusivamente pelo terceiro ramo do nervo trigêmeo, que é o ramo mandibular. Ou seja, qualquer alteração do meu nervo trigêmeo vai promover um aumento do tônus desses músculos. Pensando na anatomia funcional da ATM, a gente observa aqui nessa imagem que o teto da articulação temporomandibular, ele está contido onde? No osso temporal, assim como a gente viu anteriormente a cavidade do labirinto, ou seja, o labirinto ósseo, onde está contido o labirinto membranoso. Então, isso significa dizer que qualquer alteração na mobilidade da ATM vai repercutir sobre a mecânica do osso temporal e repercutir sobre o equilíbrio do paciente. E a articulação temporomandibular, ela também é inervada e vascularizada, assim como os músculos. A vascularização, ela também é proveniente da artéria maxilar, que vem ali da carótida externa, como vocês podem ver aqui nessa região. E a drenagem, ela é realizada pela veia retromandibular, né, uma veia localizada atrás ali da mandíbula, que se comunica aqui, ó, como vocês podem ver nessa imagem, com o plexo venoso pterigóideo, que é o plexo de drenagem dos músculos pterigóideos,
E essas comunicações, elas vão criar um circuito entre a ATM, os plexos venosos e a base do crânio. E outra correlação muito importante também nessa região é que o fluxo sanguíneo para o ouvido interno, ele é regulado ali pelo plexo simpático. É ele que controla a vasoconstrição desses vasos sanguíneos para o labirinto. E esse plexo passa adjacente ali à fossa intratemporal. Então, alterações no meu tônus simpático decorrentes de dor crônica ou de tensões na região ali da mandíbula, da ATM, elas podem repercutir na vascularização labiríntica, ocasionando então aí as vertigens funcionais. Então, deu para a gente perceber como todo esse sistema está interligado e como é importante a gente entender todo esse mecanismo e como o bruxismo, o apertamento dentário, ele pode influenciar diretamente no meu funcionamento do labirinto. E se você quer se aprofundar nesse assunto e entender de fato o que está por trás do equilíbrio do seu paciente, da postura e das dores crônicas, já se inscreve aqui no meu canal, pois eu ensino fisioterapeutas a conquistarem segurança e resultado dos seus atendimentos.